E aí, beleza? Hoje, dia 5 de novembro de 2025, questão do que concursos, mais uma vez, do Enem, número 3159845, com duas perguntas. E eu resolvi certo, mas tem duas perguntas mesmo assim. Bora ler. Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Ponto final. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento. Ou seja, visto de cima, ou seja, como eu estou vendo no caderno agora, a gente vê duas barras metálicas, uma em frente à outra, e linhas que representa o campo elétrico. Não o verbo ser, mas o ou E, que representa o campo elétrico. Campo elétrico, raios e trovões. Sim, continuando. A figura representa a vista superior desse experimento, tá? Ok. Aqui a gente já tem várias spoilers, que esse lado esquerdo é positivo, esse é negativo, que o fluxo está vindo do positivo para o negativo. E continuando aqui, ó. Ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é... Tá bom. Bora só colocar os sinais aqui. Deixa eu focar. Para poder facilitar nosso entendimento. Mesmo que a gente não soubesse quais são os sinais, ou mesmo que a gente não soubesse com essas linhas aqui, ó, essas setas aqui apontando, a gente tem que ter a noção de que o campo elétrico entre corpos funciona da seguinte maneira: os positivos, o campo sai, o campo é de saída, e nos corpos negativos o campo é de chegada. Isso em todas as direções, tá? Todas as direções perpendicularmente tem aqui um vetor que é o campo elétrico. E aqui todos eles têm 90 graus, ó, em relação ao corpo. Aqui não é diferente, tá vendo aqui, ó? Aqui 90 graus, 90 graus, 90 graus, e aqui também 90 graus, 90 graus, 90 graus em todos de 90 graus. Agora ele diz que vai adicionar um cilindro metálico bem aqui no meio. Temos que entender que, dependendo de como o cilindro está posicionado, isso vai mudar completamente a visão sobre a questão. Olha só, aqui de cima temos duas placas. Se o cilindro metálico está assim, ó, que nem a tampa da caneta, ó, a gente vai ter um efeito. Agora sim, a gente vai ter outro efeito. Quer dizer, o mesmo efeito, né? Só que com uma visão diferente. Então a gente tem que olhar nas alternativas para poder ter uma ideia de como o cilindro vai estar colocado. Ó, aqui está em pé, está em pé, está em pé, está em pé e está em pé. Então, em todos esses casos aqui, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, o cilindro está assim, ó, imerso lá dentro nas placas. Eu não consigo fazer isso aqui porque as canetas elas ficam coladas no papel, mas imaginando que fossem como duas mãos aqui, ó, uma aqui do lado da outra, onde estão as canetas, tipo assim, uma placa aqui em pé, e o cilindro lá dentro, visto de cima, ele vai estar assim, desse jeito. Então, aqui só basta nós olharmos como estão... Deixa eu ajeitar a caneta aqui. Pronto, aqui só basta nós olharmos como está funcionando o interior aqui do cilindro, porque temos que lembrar de uma lei que eu não lembro o nome agora. Lembrei, não é uma lei, é um experimento da gaiola de Faraday. Faraday, não, é Faraday, tá? É um A isso aqui, e um Y no final. Agora, o experimento da gaiola de Faraday diz que, caso haja uma corrente elétrica passando por aqui, ela vai chegar paralelamente a determinado corpo, como acontece aqui, ó, ela vai chegar paralelamente, e caso ele seja oco, dentro dele não haverá campo elétrico.
Opa, interessante, não é mesmo? Pois é. Então aqui, ó, todos os que tem... E lembrando que esse vetor representa campo elétrico. Então todos os que tem esses vetores aqui internamente a eles estão errados. Então só nesse sentido a gente pode já marcar a letra E. Certo? Porque a letra E é o único que internamente não tem vetores de campo. Então, é que está certa. Outra coisa que a gente pode considerar essa aqui está errada porque, como eu já disse, o corpo positivo é o corpo onde o campo elétrico sai e o negativo é onde o corpo elétrico entra. Então, nesse caso aqui, o positivo não pode estar recebendo campo elétrico. Por isso, está errada. Esse aqui também, ó. Viu só? Tá vindo do negativo pro positivo. A seta aqui, ó. Tá indo nesse sentido aqui, esquerda e direita. Direita e esquerda. O que não é o caso. Além de, claro, o interior tá coisado aqui. E é justamente por isso que a gente elimina as outras, ó. O interior que está preenchido não respeita a lei do experimento da gaiola de Faraday. Não. Não respeita o experimento da gaiola de Faraday. Por isso estão erradas, essa aqui está certa. Agora, se tivesse uma outra alternativa, por exemplo, se fossem outras alternativas, além dessa aqui, fosse uma que estivesse desse modo, aqui o cilindro visto de cima, aqui os vetores e, opa, aqui os vetores vêm, aqui os vetores vêm e aqui para, ó. Tá vendo? Aqui para e aqui continua. Aqui o vetor toca bem aqui, ó, toca aqui e continua. Aqui toca, tipo, sabe, continua. Toca bem aqui e continua. E tá no sentido certo. Aqui os vetores estão no sentido certo. Então qual seria a correta? Essa aqui que tá tendo esses negócios aqui, esses tortos, aqui no campo elétrico, ou essa aqui? Sim, obviamente essa aqui é certa, porque é a única que sobrou. E só pode ser ela o gabarito. Mas por que ela tá certa? Porque, como eu disse aqui, o campo elétrico tem que chegar paralelo ao corpo. E bem aqui dá pra ver que o ângulo não é paralelo, porque a esfera, ela só pode ser paralela quando forma um ângulo de 90 graus. Então, caso fosse aqui no cantinho, teria que ser assim, diagonal, assim, tudo apontando pro ponto central dela. O que aqui não é o caso, porque bem aqui, ó, essa seta bem aqui, ela continua pra cá. Ela não tá apontando aqui pro centro dela. Se não tá apontando pro centro, então não tem 90 graus. Isso significa dizer que, quando ela chegasse aqui, ela teria que, tipo, fazer uma curva e chegar assim, entrando, sabe? Que é o que acontece aqui, ó. Ela dá uma curva e chega entrando, passando aqui pelo centro. Então, por isso, esse gabarito está correto. E